amores! Tudo bem com vocês? A Proregiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também. Vamos para a nossa aulinha de artes, tá bom, de hoje. E a nossa missão é trabalhar justamente a cultura, expressão e arte, né? Então vamos entender a mistura desses três elementos para a sociedade, né? De forma geral. Então é muito importante que a gente compreenda a cultura, a forma de expressão dessa cultura e a combinação de tudo isso na arte. Tranquilo? Então vamos lá. Eu começo aqui trabalhando com você a questão de cultura. Vocês já estão cansados de escutar, né, a Pro falando aí nessa questão, a importância da cultura, né? E a cultura, ela é uma linguagem do cotidiano. A cultura, ela vai ser tanto uma forma material, alguma coisa que eu posso tocar, né? Então, um quadro, um vaso, né? Então, uma produção artística material, como também imaterial. Como eu já disse para vocês, uma música, eu não posso tocar música, mas é cultura, é material. E a cultura, né, na linguagem aí do cotidiano, que a gente usa, né, para o cotidiano, ela é empregada aí em vários significados, tá bom? Então, o significado erudito, tá bom? Como assim, professora, erudito? Quando eu digo aí para vocês, né, é que a questão tá ligada à questão de somas de conhecimento. Quando eu digo para vocês aí, fulano tem cultura. Então, eu tô querendo dizer o quê? Que fulano, ele tem, né? Então, ele tá aí num patamar mais elevado, ele estudou, ele tem aí uma forma, um comportamento aí, né? Mais adequado. Então, na questão erudita, de estudo mesmo da arte, tá bom? Então, seria o significado que a gente pode, vocês escutam aí empregado a cultura. Também, quando a gente fala bem assim, né? A cultura como sendo uma expressão de arte, de ciência, de filosofia, né? De conhecimento. E na linguagem sociológica, né? Do social, do entendimento de fato, de cultura, que é tudo aquilo que é resultado da criação humana. Então, tudo que o ser humano produz como sendo de fato aí cultura. E a cultura, ela pode ser, né, compreendida aí tanto quanto ideias, como também artefatos. Então, aquilo que eu falava para vocês, tanto imaterial, que eu não posso, né, aí tocar, por isso ideias, como também na questão do artefato, aquilo que eu toco, que também é considerado cultura. E cada povo vai ter a sua cultura, né? Cada povo, cada nação, cada região. Então, cultura, ela também é muito particular. Ela é uma forma mais abrangente, mas ela é muito particular. Por isso que a Pro coloca aí algumas culturas que vocês com certeza vão lembrar, não é isso? Então, a gente precisa entender sempre essa questão aí da cultura como sendo um elemento fundamental aqui na arte, tá bom, meus amores? Até porque ninguém vai produzir arte de uma coisa que ele não conhece. Só se produz arte a partir da cultura, aquilo que você vivencia, aquilo que você tem propriedade. Então, bora lá que a própria também precisa comentar alguns pontos, né, fundamentais aí desse capítulo, com definições, com movimentos, né, muito importante. E aí eu começo, como vocês estão aqui no 6º ano, trabalhando a ideia de movimento artístico. O que é um movimento artístico, professora? Que a gente escuta tanto falar aí do movimento do modernismo, né, do movimento do cubismo. Então, o que seria, professora, um movimento artístico? Então, é caracterizado este movimento artístico pela utilização de ideias, tá bom? E além de ideias, como é a arte, também técnicas, ok? Então, quando você tem a junção de ideias e técnicas, num determinado grupo ali de artistas, tá bom? Que naquele momento resolveu utilizar, a gente tem um movimento. Então, quando eu falo do movimento do cubismo, né? Então, lógico que vocês não sei se vocês vão ter a referência do que significa aí, né, o movimento do cubismo, né, em termos de técnica, de característica. Mas já precisa entender que foram ideias que um grupo de artistas, né, entenderam, gostaram, quiseram utilizar naquele momento, tá certo? E por aquelas características eles fizeram um movimento artístico. Então, isso são movimentos artísticos.
E ao longo da história a gente vai ter, ó, uma infinidade, tá bom? Gigantesca. A própria trouxe alguns aqui, que é aqueles que no capítulo de vocês faz aí referência. Primeiro, o modernismo. O que seria esse movimento aí do modernismo? O modernismo, ele começa a acontecer, gente, no século XX. Olha o nome, modernismo. Então, eles queriam tirar o que eles achavam atrasados, né? Atrasado aí, o que estava sendo produzido antes. Eles queriam trazer o moderno. Então, o século XX vinha muito com essa ideia de revolução, de modificação, e por isso se cria na arte aí um movimento modernista, tá bom? Que vinha com pinturas, uma arquitetura, um desenvolvimento de tendências, tá? Mesmo aí que buscava o novo, né? Tudo que fosse do antigo eles condenavam, então eles queriam formas de pintar, formas de produzir, tudo muito ligado, né, ao novo, que se afastasse do tradicional. Então, muito influenciado pelo momento que eles estavam vivendo, que era o momento ali do século XX. Quero continuar aqui trabalhando com vocês a questão do figurativismo. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Que é outro movimento também artístico, que trabalha muito a questão, aqui já o figurativismo, ele já tem aí um pouquinho mais de tempo, porque é atrelado a vários momentos, tá bom? Características diferentes, é tanto que é para nem colocar datação, por quê? Porque aconteceu em vários momentos aí da história, tá? Desde o primórdio até o dia atual, só que vai pegando o momento de cada período que ele vai, né, acontecendo e se renovando. Também conhecido como a arte figurativa, tá bom? Que apresenta o que, professora? Pinturas, né? Também alguns objetos, tá bom? Mas negando aí, né? Sem as formas naturais. Então, a ideia de criar uma figurinha. Então, quando eu crio uma figurinha de alguém, eu pego os traços, eu pego os elementos que é do cotidiano, mas eu faço algumas modificações. Ou eu tiro, né, também muitos elementos que seria aí do cotidiano. É a ideia aí do figurativismo, tá bom? Que vai acontecer em vários momentos da história. Acho que também tem outro movimento que cita, né, que é colocado aí rapidamente no capítulo, a gente precisa observar, que é o movimento do abstracionismo, gente. O abstracionismo é outro movimento artístico, tá bom? Que estava muito ligado à questão da pintura. A pintura moderna, tá? É tanto que está mais voltada à questão de telas, né, do que de outras formas de representação artística. Pode encontrar? Pode, mas está muito ligado à questão aí da pintura. Então, ele é caracterizado por não representar as formas e as cores que geralmente é lembrado aí na realidade. Então, ele vai negar muito a questão da realidade. Então, as formas que se tem na realidade. Então, a cor que se tem na realidade. Então, se eu vou desenhar um coração, então eu não vou utilizar o que a gente geralmente tem de padrão de coração. Eu vou fazer totalmente aí de uma forma abstrata, né, de uma forma diferente. Por isso, esse momento aí, né, desse abstracionismo. E o surrealismo, que também são movimentos de vanguarda, que surgem principalmente na Europa, tanto o modernismo quanto o abstracionismo, quanto o surrealismo, gente, são movimentos de vanguarda. O que quer dizer isso, professor? Movimento de vanguarda, que já vem com um termo novo. Movimento de vanguarda são movimentos que vão acontecer aqui no período do século XX, tá bom? Período de muita movimentação e que eles estavam querendo inovar, fugir do tradicional, tá bom? Por isso que surgem várias correntes aí, né? E essas três aqui que eu estar citando para vocês, vêm nesse contexto. Todas na Europa, tá? Em pontos diferentes da Europa, mas todas ali no contexto da Europa, né? Vivendo esse momento aí de revolução, de movimentos. Então, o surrealismo, movimento artístico, tá? Em que a obra apresenta características, né, aí bem diferente da lógica do surreal. Geralmente, minha gente, o surrealismo ele vem trabalhar com imagens do sonho, né? Então, é bem surreal aí, ideias de pensamentos, mas como se você estivesse sonhando, né? Então, muito fora da realidade. Por isso o nome surreal, tá? Surrealismo, porque vem aí nessa ideia
bem diferente mesmo, tá bom? Inclusive na ideia de que tudo é permitido, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido os movimentos que a Pro trabalhou hoje e a ideia de movimento artístico, tá? A gente precisa compreender esses pontos. A Pro também coloca aqui, pra gente poder finalizar, uma imagem, um quadro que eu gosto muito, que é de Cícero Dias, tá? E o nome do quadro, ele diz assim: Eu vi o mundo. Ele começa no Recife. Por que a Pro gosta dessa imagem? Porque ela me diz justamente o que eu preciso dizer para vocês. Que todo artista, ele vai pintar o seu mundo, a sua realidade, né? O que ele vivencia. Nenhum artista ele vai estar pintando, ele vai estar produzindo, fazendo escultura, vai estar se expressando em termos artísticos de uma coisa que ele não vivencia. Então, se é uma música, se uma dança, é tudo a partir da sua vivência. Por isso que eu gosto muito desse quadro, né, do Cícero Dias, porque, né, ele é um recifense e ele me diz aí nesse quadro que a gente precisa entender, tá bom? Então, o artista, né, os artistas aí no mundo inteiro, eles vão apresentar nas suas obras aí as realidades que eles vivenciam, tá bom? O Brasil, inclusive, ele é um país que a gente tem uma quantidade de obras artísticas muito vasta. Por quê? Porque ele também tem uma vasta diversidade cultural. Então, se eu vou ter culturas diferentes, meus amores, eu vou ter uma produção aí artística também bem diferenciada. Seja por meio de artes visuais, música, dança, teatro, tá? A gente observa que a gente vai ter elementos do contexto que aquele artista vive, tá bom? Do povo que ele tem contato, que ele visualiza. E também do momento histórico que ele visualiza. É tanto que a gente estuda história, a gente visualiza o quê? O que deixou de legado nessas obras aí, tá bom? Então, nossa introdução sobre o processo de expressão, cultura e artes, né? Eu espero que vocês tenham aí compreendido o que a gente colocou. E aí eu finalizo com uma indagação, para vocês pensarem aí, né? Quais expressões culturais brasileiras conhecemos? Que vocês conhecem? Quais expressões artísticas aí brasileiras que vocês poderiam citar aí depois de entender, né, a nossa aula? Então, vão pensando aí, respondendo em voz alta, tá bom? E até o nosso próximo encontro.